aqui diante de mais um vídeo, te apresentar, né, o conteúdo e, no caso, o tema do livro, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. É uma história baseada em fatos reais, que ocorreu no período da Segunda Guerra Mundial, no caso no ano de 1940 a 1945, onde os alemães eles ocuparam a ilha de Guernsey, que pertencia, no caso, ali à coroa britânica. E no caso, todos os soldados que estavam ali, né, pertencentes à coroa britânica nessa ilha, eles foram retirados ali da região, deixando os moradores da ilha isolados pelo período de 5 anos, isolados aí do resto do mundo. Então, lendo, no caso, o livro A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, no caso, a autora, Mary Ann, ela divulgou, né, o conteúdo desse livro, e aí para o resto do mundo foram fatos que foram reais, que ocorridos, né, nesse período, onde os moradores da ilha sofreram violência, restrição, no caso de comunicação, falta de alimento e muito sofrimento, né, por conta, né, dos fatos ocorridos ali na Segunda Guerra Mundial, onde a região foi ocupada pelos soldados alemães. Aí no caso, eu gostaria de falar para você o quanto a literatura e o conhecimento nos permite que venhamos a nos fortalecer. Então, os fatos narrados, né, nesse livro, nesse período, conta a história, né, dos personagens Dawson e a Juliette, que é uma escritora. Né? No caso, Dawson, que está ali dentro, né, da região, na ilha, ele precisa de livros, porque aí no caso, trocando aí correspondência com a Juliette, aí ele fala para ela da sociedade literária, e aí na busca, né, de livros ele encontra o endereço dela, e aí eles começam a trocar correspondência. E aí Dawson, né, que é um dos componentes da sociedade literária, ele passa a manter correspondências constantes com Juliette e fala para ela como ocorreu a formação aí da sociedade literária. Então, a leitura do livro, muito bem narrado, por sinal, pela escritora Mary Ann, que ela faleceu antes mesmo da publicação do livro. O livro foi lançado a primeira edição em 2009 e a Mary Ann ela faleceu no ano de 2008, antes mesmo do lançamento do livro. Então, os fatos ali narrados representam, no caso, a destruição que ocorreu na ilha de Guernsey e, no caso, Dawson, ele começa a manter essas correspondências com Juliette. Hoje nós já não temos, né, o hábito de trocar correspondências e até mesmo ter aquela expectativa, sabe, de quando, de saber as palavras corretas que nós deveríamos colocar, né? Eu sou da época da correspondência, havia aquele entusiasmo em escrever e até mesmo colocar as palavras corretas ali no papel, colocar ali no correio, né, esperar, no caso a correspondência quando retornasse, era aquela expectativa tremenda que causava uma certa euforia. Então, conforme ali os fatos narrados, imaginar, né, a troca de correspondência entre Dawson e a escritora Juliette e a expectativa em que ela aguardava a correspondência e os fatos muito bem narrados por Dawson, por ser um criador de porcos ali da região, e ela uma renomada escritora conhecida no período ali em Londres, em uma outra região ali distante. E os dois começam ali a ter uma afinidade na troca de correspondência. E Dawson, ele fala para ela, né, para Juliette, como foi formada a sociedade literária e o quanto os dois tinham em comum a superação, né, da guerra, porque a Juliette ela também perdeu os seus pais, né, no período da Segunda Guerra Mundial. Então a literatura é uma forma de superação de ambos os lados. Tanto do Dawson, né, que formou a sociedade literária nesse período, e ele começa a mencionar sobre as pessoas que faziam parte do clube,
né, do Clube da Literatura, e ela, através da narrativa dos livros, passou a superar as dificuldades da Segunda Guerra Mundial. Então, a Juliette, ela se aventura em conhecer, né, a ilha e os seus moradores após a superação aí, o fim da Segunda Guerra Mundial. E então ela vai lá para a região para conhecer os componentes do grupo e acaba descobrindo muitos mistérios que envolvem a sociedade literária. E aí, por fim, a torta, né, de casca de batata, ela acaba sendo o único alimento naquele período em que eles só haviam, no caso, a batata, porque todos os animais, tudo, o cultivo, né, que no caso os ingleses tinham ali para se alimentar, era confiscado pelos soldados alemães. Então, no período ali da Segunda Guerra Mundial, a única coisa que os moradores da ilha tinham era a batata. Então, hoje, né, essa torta de casca de batata se tornou um alimento típico da região, né? Porque a ilha, ela é uma ilha turística, no caso, uma forma de subsistência é o turismo, né, na ilha até os dias de hoje. Então, é uma história muito bem narrada, a literatura, né, os livros contribuíram para que houvesse a superação das dores e do sofrimento desse grupo em específico que é narrado no filme, né, e no livro. Tem o filme A Sociedade Literária A Torta de Casca de Batata, que foi lançado em 2018, e a história assim, é riquíssima, e o quanto essas pessoas sofreram por conta da Segunda Guerra Mundial. Então dá para ter uma noção. Existe também o livro, existem outros livros, né, que narram a Segunda Guerra Mundial e o quanto os judeus sofreram, que é O Menino de Pijama Listrado, A Lista de Schindler, e também tem A Menina que Roubava Livro. Então são livros que narram os acontecimentos e os fatos em que não só os ingleses ali na ilha de Guernsey sofreram, mas também os judeus, né, sofreram nesse mesmo período por conta da ocupação, da invasão e até mesmo do genocídio, né, dos judeus. Então, amo ler, e o fato de poder contribuir de uma forma positiva com a sua vida me instiga a buscar por mais conhecimento. Nas Sagradas Escrituras, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, 12, o dinheiro, no caso a sabedoria, é comparada ao dinheiro. O dinheiro, ele dá, né, uma certa proteção para aqueles que a possuem, mas o conhecimento, quando gera sabedoria, ele, no caso, preserva a vida daqueles que a possuem, né? Então, imagine o dinheiro ali juntamente com a sabedoria, né? Então vai contribuir muito mais com a sua vida quando nós buscamos conhecimento que gera sabedoria de uma forma positiva. Então, que você possa buscar se fortalecer através da leitura, que gera o quê? Mudança de pensamento, e gera o quê? Mudança de comportamento, gerando o quê? Novas atitudes. Eu espero sempre contribuir com a sua vida. Se tudo isso está fazendo sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com os seus contatos, e que possamos o quê? Nos encontrarmos no próximo vídeo.